Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfiz 10.0. Professor Saulo mais uma vez aqui pra gente fazer uma questão de física que vai demandar um certo trabalho. Questão essa que é da Academia da Força Aérea, mais conhecida como AFA, conhecida carinhosamente como AFA, e que por curiosidade foi a prova que eu tentei durante 3 anos e acabou que estourou o limite de idade para prestar esse concurso. É uma escola que tem uma característica de ser um vestibular, de ser um concurso bem difícil, bem trabalhoso. As provas são muito demoradas e essa questão faz jus à dificuldade que é entrar dentro dessa instituição militar. O que a questão vai trazer? É uma questão de cinemática, a física cinemática, a parte da física, o ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, que é o caso da dinâmica. Aqui a gente vai estudar só os movimentos. O que a questão diz pra gente e o que ela pede? A partir do instante t0 igual a zero, uma partícula com velocidade inicial v0 é uniformemente acelerada. No instante t, a aceleração cessa e a partícula passa a se movimentar com velocidade constante v. Do instante 2t ao instante 4t, uma nova aceleração constante atua sobre a partícula de tal forma que, ao final desse intervalo, sua velocidade vale menos v. Nessas condições, a velocidade média da partícula no intervalo de 0 a 4t é igual a 5v mais v0, b 3v mais v0 sobre 8, 2v mais 4v0 sobre 3 ou v mais 2v0. Vai ter estudante que vai dizer agora o que essa questão disse, porque eu tô até agora querendo saber para onde é que vai, para onde é que continua, onde finaliza. Gente, por se tratar uma questão de cinemática, a gente vai ver que existem algumas propriedades matemáticas dentro dessa questão. Ele só traz informações literais, ele envolve aceleração, ele traz os conceitos de aceleração, velocidade, tempo e, no fim, ele traz uma informação que vai ajudar a gente a calcular essa ferramenta, essa velocidade média atingida pela partícula por uma ferramenta matemática que eu diria que é fundamental em questões de física. Ferramenta fundamental essa que vai ser a parte geométrica da questão. Professor, o que você está querendo dizer? Vamos lá. O problema traz literalmente só dados literais. Ele traz velocidade inicial v0, a partícula é uniformemente acelerada, a aceleração cessa, depois se movimenta com velocidade constante, depois adquire uma nova aceleração. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar esses dados num gráfico e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, vamos lá começar. Primeiro de tudo, se ele pede uma velocidade média, e ele está envolvendo velocidade e tempo na questão, a gente vai desenhar dois eixos aqui. Certo? E olha só, esses dois eixos, eles vão envolver grandezas como velocidade e tempo. À medida que o tempo passa, a velocidade ou aumenta ou diminui. Velocidade por tempo. Aqui está a origem do sistema cartesiano. Tá bom. Olha só.
O início do problema diz: a partir do instante t0 igual a 0 segundos, aqui diz t0 igual a 0, só. O problema não traz a unidade de medida do tempo no Sistema Internacional de Medidas. Beleza. Mas em t0 igual a 0, o tempo inicial igual a 0, a velocidade dessa partícula é igual a v0. Eu vou desenhar num ponto qualquer do eixo das velocidades. Tá aqui, v0. Certo? No ponto t inicial igual a 0, a velocidade é v0. Ou seja, aqui onde a partícula está com sua velocidade inicial no tempo inicial igual a 0. Beleza. Partindo mais adiante. Ao alcançar na velocidade inicial igual a v0, a partícula é uniformemente acelerada. O que isso significa? Quando a partícula é uniformemente acelerada, a sua velocidade varia. E como a gente está falando de uma questão que envolve velocidade e tempo, e a velocidade varia, a sua aceleração ela é uniforme. Então, assim, quando a partícula é uniformemente acelerada, a sua velocidade vai variar. E a velocidade e a aceleração ela é uniforme. Como a velocidade está variando e a aceleração é uniforme, a aceleração vai ser gradativa. Beleza. Até aí tudo certo. No instante t, a aceleração cessa. Está aqui um instante t. A aceleração cessa nesse ponto. No instante t, a aceleração cessa e a partícula passa a se movimentar com velocidade constante v. Ou seja, no tempo t, a velocidade vai ser constante igual a v. Tá bom? E já que se movimenta com velocidade constante igual a v, vamos passar para o passo seguinte. A dicção tá ótima. Do instante antes disso, a partícula passa a se movimentar com velocidade constante v. Beleza. A velocidade é constante até um certo tempo aqui que a gente vai ver agora. Do instante 2t, a partir do instante 2t, ao instante 4t, uma nova aceleração atua sobre a partícula de tal forma que ao final desse intervalo a sua velocidade vale menos v. Galera, olha só. Se uma aceleração atua sobre o corpo de forma que ao final de um determinado intervalo de tempo essa velocidade será negativa, o que a gente pode concluir em relação à aceleração e em relação à velocidade? A velocidade vai diminuindo conforme o tempo vai passando. A aceleração, nesse caso, ela vai ser constante e vai ser negativa. E olha só, ao final, até o instante 4t, no instante 4t, nesse intervalo de 2t até 4t, a aceleração vai ser negativa. Uniformemente negativa. Tá bom.
e vai alcançar uma velocidade igual a menos v. Tá bom, professor? Aonde nós vamos chegar com isso? Calma que nós vamos ver o que vai acontecer agora. Gente, a gente tem uma coisa bem maneira aqui em relação a esse gráfico. Olha só. Aqui o movimento se encerra. Tá bom. Em um gráfico, velocidade por tempo, espaço pelo tempo, em particular velocidade pelo tempo, existe uma propriedade matemática que nos diz o seguinte: quando a gente calcula a área de um gráfico velocidade por tempo, essa área vai ser numericamente igual ao espaço que foi percorrido. Olha só que bonito! Então, e já que ele pede velocidade média da partícula, velocidade média que é dado pelo espaço percorrido pelo intervalo de tempo, a gente vai encontrar esse deslocamento percorrido. E esse deslocamento percorrido, ele vai ser dado pelo gráfico. Que bonito. Aqui eu vou chamar de área 1. Aqui de área 2, área 3 e área 4. E olha só, essas áreas são conhecidas por nós, né? São áreas de figuras planas. Temos trapézios, temos retângulo, temos triângulos. E a gente vai ver um negócio bem interessante aqui. Existe uma certa simetria em relação a essas duas figuras. E aqui, geometricamente, a gente pode ver que são opostos pelo vértice, os triângulos são semelhantes. Enfim, isso já é propriedade geométrica. E olha só, a gente vai calcular essas áreas, vai achar o deslocamento e depois a velocidade média. A velocidade média, no caso que a questão está pedindo, é no intervalo de 0 até 4t. Tá bom. Vamos calcular a área essa área 1 aqui, que equivale ao trapézio. Área 1. A área de um trapézio, no caso, é a base maior vezes a base menor, a área maior, a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Gente, aqui a gente vai precisar um pouco da movimentação do desenho e da perspectiva da nossa visão. Esse trapézio, ele está, vamos dizer, deitado. Deitado em pé, depende do ponto de vista. Mas se a gente for olhar assim, a gente vai ver que ele está na posição normal. Então, a base menor é essa dimensão, a base menor é essa dimensão, e a altura é tudo isso aqui. Isso tudo a gente vai dividir por 2. Olha só, a base maior é equivalente a essa medida aqui. E essa medida equivale a V. É esse segmento todo aqui. É V mais a base menor. A base menor é esse segmentozinho. Isso é igual a V0. Vezes a altura. A altura é essa partezinha aqui. A altura é igual a T. Tudo isso sobre 2. Vamos fazer a distributiva e simplificar. V vezes T
mais V0 vezes T. Tudo isso sobre 2. Ótimo! A gente acabou descobrindo a área 1. Isso é VT mais V0T sobre 2. É essa área aqui. Vamos para a área 2, que já é um retângulo. A área 2 é a área de um retângulo. É base vezes a altura. A base, nesse caso, a gente vai ver que é essa dimensão que é igual a essa, que também é igual a essa. Então, isso é V vezes a altura, que é esse pedacinho aqui. A gente pode fazer a subtração do maior pelo menor. Isso é 2t menos t, isso aqui tudo vale t. Esse pedacinho aqui vai valer t. Tudo isso sobre 2. Sobre 2 não. Isso é VT. Tá bom. Área 2, a gente acabou de achar. Isso é VT. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Área 3. A área 3 é a área de um triângulo, assim como a área 4 também. A área de um retângulo é a base. Onde que está a nossa base? Aqui. Isso é essa parte, esse segmentozinho, que equivale a esse. Isso é V. É isso mesmo? Se esse tempo aqui é 2t e esse é 4t, a gente pode já concluir que esse ponto aqui equivale a 3t. Então, a base é V, a altura é esse pedaço de 2t até 3t fica t, sobre 2, a área de um retângulo. Assim como a área 2, área 4 quer dizer, vai ser a base, que também, nesse caso, é esse segmento, que é igual a esse segmento, ou seja, isso é menos V, vezes o tempo, que vai de 3t até 4t. Isso é t. Tudo isso sobre 2. E olha só, se a gente for somar a área 2 com a área 3, tudo isso vai ser anulado. Ou seja, eu vou até fazer aqui para todo mundo enxergar. Isso é VT sobre 2 menos VT sobre 2. Uma coisa menos ela mesma, zerou. Ou seja, A3 mais A4 é igual a 0. No final, a gente vai pegar somente as duas que estão restando aqui. Beleza, vamos lá. Com isso, a gente já tem condições de calcular a nossa velocidade média. A velocidade média desse corpo vai ser o espaço percorrido, já que a gente achou a área do gráfico. Isso é igual ao espaço percorrido. Isso vai ser VT
mais V0t sobre 2 mais VT. Tá bom. Gente, soma de uma fração com um número inteiro. A gente pode fazer a multiplicação cruzada, mas aqui nós vamos tirar o mínimo. O mínimo entre 2, que é 1, né? VT pode ser escrito como VT sobre 1. A gente vai fazer isso. E olha só. Nós vamos fazer a multiplicação cruzada de 2VT e 1 vezes tudo isso aqui e vamos colocar sobre o denominador 2, já que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. Vamos lá. 2VT mais VT vezes 1, VT. Isso é 2VT. Mais VT, mais V0T, tudo isso sobre 2. Eu já vou apagar essa parte aqui do gráfico para a gente ter mais espaço para resolver essa conta. Continuando. Sobre o intervalo de tempo que deveria estar aqui. Sobre o intervalo de 0 a 4t, é 4t. Simplificando todas essas contas, toda essa parte de velocidade média. Olha só, vamos tirar o mínimo entre 2 e 1 aqui. Isso é fazer o produto cruzado e depois fazer a multiplicação entre 2 e 1 para achar o mínimo múltiplo comum. Isso é 2VT mais 1 que multiplica VT mais V0T. Isso é VT mais V0T. Tudo isso sobre o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que é 2 no caso. Tudo isso ainda sobre 4t. Prosseguindo, vamos simplificar essa expressão aqui toda de cima, essa aqui. Isso é 2VT mais VT, 3VT. Mais V0T, não tem ninguém semelhante a ele, sobre 2, ainda sobre 4t. Galera, divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso é 3VT mais V0T sobre 2, que multiplica o inverso de 4t, que é 1 sobre 4t. E olha só, nós vamos ter 3VT mais V0T sobre 8t. Já que a resposta não está em função de t, nós vamos tirar esse t daí. Vamos colocar ele em evidência. Isso é t que multiplica VT. VT não. 3V. Fazendo a distributiva, nós vamos chegar nisso aqui de novo. Em 3VT. Mais V0 sobre 8t. E olha só que bonito. Já que temos t multiplicando, e esses números estão dividindo, a gente pode simplificar t com t.
Isso fica 3V mais V0 sobre 8. Achamos a velocidade média dessa partícula no intervalo de 0 a 4t. Questão trabalhosa, questão que a gente precisa saber de propriedades gráficas, conceitos de velocidade média, aceleração e calcular a área de figuras planas. Se você gostou da resolução, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal para mais notificações de vídeos. Já temos outros conteúdos já postados no canal há algum tempo, nas últimas horas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.